O livro de Jó tem uma complexidade, uma profundidade que não se resume apenas Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tô meio gripada, então desculpem a voz. Eu acho que a gente tá tão acostumado com algumas histórias que são contadas pra nós desde pequeno que a gente acaba criando na nossa cabeça. Eu gosto de dizer que é tipo uma ilusão. Por exemplo, a história da Arca de Noé. Isso é um tópico pra um outro vídeo, mas você sabia que não entrou apenas 2 animais de cada espécie da arca? A gente tá tão acostumado a contarem a história pra gente que quando a gente vai ler, a gente acaba não percebendo alguns mínimos detalhes. E eu confesso que da primeira vez que eu li, eu tava ainda com essa ilusão na cabeça de, meu Deus, que lindo, como o Jó é forte. Quando eu li a segunda vez agora, eu percebi que não. Não é bem assim que funciona. Então, oi, tudo bem com você? A paz de Deus, deixa eu me apresentar direito antes de começar o vídeo em si. Eu sou a Júlia, eu crio conteúdo aqui na internet sobre tudo que eu gosto. Então você vai ver vídeos sobre livros, sobre séries, sobre Cristo, sobre tudo. E esse vídeo em si, eu não sei te falar o que ele é. Não sei se ele vai ser um devocional, uma reflexão, só uma conversa. Porque eu não escrevi roteiro. Eu tô com ele na cabeça desde que eu li no começo, meio de janeiro. Agora a gente tá no dia 21 de fevereiro. São 11 horas da noite. E eu falei assim, eu preciso gravar esse vídeo hoje. Porque senão eu não vou gravar mais. Então é isso, vamos falar sobre Jó. Eu não separei versículos certos, eu vou falando tudo que eu vou lembrando. E o Espírito Santo vai me guiando. Eu vou tentar fazer uma linha temporal da história de Jó. O livro de Jó começa com ele tendo de tudo. Era um homem influente, um homem de meu Deus, ele tem filhos, ele é bem sucedido, ele tem posses, ele tem uma mulher que aparentemente ama ele. A gente não tem detalhes nisso da Bíblia, mas eu acredito que seja assim que as pessoas viam ele, como depois é falado pelos amigos deles. Os amigos dele, na verdade. Então, na hora que Jó perde tudo, que ele perde tudo de uma vez, na nossa cabeça já vem aquilo de, meu Deus, como Jó foi forte. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua casa, e de repente fica com chagas, mas ele é tão forte que ele até segura um caquinho para se coçar e fala, não, é tudo permissão de Deus. Só que quando eu li agora, de forma mais atenta, eu vou ler capítulo por capítulo, buscando entender, eu percebi que tá tudo bem a gente se desesperar no meio da prova. Porque normalmente quando tá acontecendo alguma coisa muito complicada assim, na vida do crente, sempre tem alguém falando assim, peça paciência de Jó. Minha tia disse uma vez pra gente não pedir isso, porque pra Jó ter essa paciência, aconteceu muitas coisas. Mas, lendo agora, não é que Jó era paciente. Jó, ele estava reverberando por dentro, ansioso, angustiado, porque ele não sabia por que tudo isso estava acontecendo. Jó não passa essa paz, essa tranquilidade que é pregada pra gente. Tanto que os amigos dele falam que tem um versículo, eu não me recordo agora o certo, a Júlia da edição vai colocar pra vocês, eu prometo. Mas que um amigo dele vai e fala, não vou lembrar com as exatas palavras, mas que ele era um homem que quando alguém estava passando por necessidade e fala pra confiar em Deus, ele não estava confiando. Só que esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes, acontece algo na nossa vida e a gente fica assim, por que tá acontecendo isso? É esse questionamento. E a gente se culpa por questionar Deus. Só que eu reparei que Jó, eu tô falando pra lá porque eu tô olhando pra Bíblia aqui. Eu reparei que Jó, não é que ele não estava sofrendo as perdas, porque sim, ele realmente sabia que Deus estava cuidando de tudo. Mas o que angustiava Jó, e o que acontece até os dias de hoje, é o silêncio de Deus. No silêncio, Deus opera, Deus responde, Deus trabalha. Só que o silêncio é angustiante. Angustiante. Imagina você estar conversando com uma pessoa, sua melhor amiga, e na hora que você começa a falar das suas dificuldades, um silêncio. Um silêncio por dias. Eu não lembro se na Bíblia retrata ao certo quantos dias foram, mas vamos supor que foram meses de luta. Meses de silêncio. E tipo, como assim Deus, que me respondia diretamente, está em silêncio? E ele se questionava. E ele tinha a convicta certeza de que ele não tinha feito nada. Então ele estava em paz nessa parte. Mas, poxa, por que Deus não responde? Por que eu pergunto e Deus não responde? Por que eu quero saber o que está acontecendo? Pra ele me falar, pra eu saber que realmente é pra eu confiar. E tudo bem que ele me tirou meus filhos, minha casa, meu gado, meu tudo. Mas por quê? Me responde, Deus, por quê? Esse era, tipo, o questionamento central. E a dor de Jó era, Deus não fala comigo. Por que Deus não me responde? Tipo, por quê? E ele ficava todo dia lá, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aquele versículo tão famoso que, se eu não me engano, é Jó 6:8, quem dera que se cumprisse meu desejo de Deus me desse que espero, ele pedia morte.
Porque ele não aguentava. Ele falava que era melhor a morte do que tá vivendo aquilo. E Deus não respondendo a ele. Tipo, meu amigo, por que você não me tá me respondendo? Então eu acho que reler pela segunda vez me tirou dessa ideia que já ele passou pela prova, pela luta, ali assim, ó, tô intacto, sabe, tá tudo bem comigo. E isso ficou muito claro na hora das conversas com os amigos dele. Quando chegava algum amigo pra repreender ele. E, gente, que nervoso que eu passei com esses amigos. Não lembrava como eles eram chatos. Porque já tem vídeo aqui sobre isso. Se eu não me engano, se não tiver aqui, tá nas minhas outras redes sociais. E os amigos dele, ao invés de apoiar, ao invés de chegar, sentar do lado e falar, me conta. Fizeram o que? Foram julgar. E eu pensei muito sobre quem está ao nosso lado. Será que a pessoa que tá do nosso lado realmente é o nosso amigo? Será que quando ele tá ali conversando com a gente, ele é nosso amigo, mas nas costas ele não é? Será que se eu passar por momentos de dificuldade, meu amigo vai me ajudar ou vai me julgar? Sabe? Então eu acho que Jó, ele levanta muitos questionamentos. Pra mim, levantou diversos questionamentos. Cada capítulo era um questionamento diferente. Todos os amigos, ao invés de perguntar o que estava acontecendo, falava: você tem que orar mais. Porque você fez algo que Deus não está se agradando. Como assim você era uma pessoa que fala para os outros confiar e você não está confiando? E são pontos que, se eles tivessem sentado e conversado minimamente com o Jó, teria entendido que não era bem assim. Jó sim estava confiando, ele sabia que Deus estava fazendo isso para algo maior. E também se não tivesse, se Deus fosse provar Jó até o resto da vida, Jó já tinha se conformado. Mas ele queria entender o porquê. O que angustiava Jó não era a perda. Porque quando a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, ele falou, como fales uma louca mulher. Porque tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não deves tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Então, ele sabia que se tudo que Deus deu para ele fosse a hora de tirar, era chegada a hora. Mas ele queria entender o porquê. Por que tudo de uma vez, sem aviso prévio? Como assim? Do nada? E Deus estava silencioso por quê? Será que realmente já não tinha feito algo errado? E ele batucando assim na cabeça dele, ele percebe que não. Ele não fez nada errado. E às vezes a gente fica se perguntando. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, uma coisa simples, entrar num trabalho. Alguém quer muito entrar no trabalho, passam às vezes anos e não conseguem, em busca de respostas, Deus não responde. Mas às vezes do nada, do simples nada, Deus fala assim: vou virar teu cativeiro, assim como fiz com Jó. E da noite pro dia, tudo se encaixa. Isso porque é chegado o tempo de tudo se encaixar. A nossa vida é um grande quebra-cabeça. E Deus está montando aos poucos. Pensa que ele tem que montar 8 bilhões de quebra-cabeça no dia. Então, aos pouquinhos, ele vai e fala assim: hoje eu vou me dedicar no quebra-cabeça de fulano. Vou montar esse cantinho aqui. Então, quando você vê que algo aconteceu do nada, não foi do nada. Foi o tempo que Deus falou, é chegada a hora. Então, eu acho que o que eu quero trazer com esse vídeo é que a gente pode sim se desesperar na hora da prova. A gente pode e deve questionar o Senhor sem desrespeito, sem blasfêmia, mas a gente pode sim, porque Deus é o nosso Pai. A gente tem que começar a criar esse tipo de relacionamento de que Ele é nosso Pai e nosso amigo. Mesma coisa, se acontecesse algo, você sentaria pra conversar com seu pai, com sua mãe, com sua avó e ficaria se questionando. Seria angustiante se você estivesse falando com ele face a face e ele ficasse quieto. Então você tem que pensar assim, como você ficaria? Você ficaria, pai? Mas por quê? Mais pai, mais pai, mais pai. Com Deus também é assim. Ele é nosso Pai, Ele quer que nós perguntemos para Ele e o questionemos. E a gente seja criança insistente, mimada, que fica lá nos pés do Senhor falando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Até Ele responder e falar assim, por isso. Aí você fala, fez sentido. Então eu acho que é basicamente isso que eu quero trazer para esse vídeo. Então os pontos principais, além de se desesperar na prova no sentido de questionar o Senhor, mas saber esperar e confiar é muito conflitante quando a gente para pra pensar. Porque a gente tem que confiar, mas ao mesmo tempo nós somos humanos, então nós vamos nos desesperar. Mas saiba, no fundo do seu coração, que o Senhor está cuidando de tudo. E na hora certa Ele vai encaixar essa peça do seu quebra-cabeça que está faltando. E eu digo isso pra qualquer área da sua vida. Qualquer área. Às vezes você só não tá conseguindo dormir, tá com uma insônia que não dorme há dias, semanas. Você vai conseguir dormir. Vai conseguir comer se tá passando por algum distúrbio. Vai conseguir aquele emprego.
vai conseguir entrar na faculdade, fazer um curso, vai conseguir sentir de novo a presença do Senhor, vai conseguir amigos, tô querendo chorar, vai se sentir amado, no tempo certo, tudo vai se encaixando. Eu acho que isso entra muito num tópico de um vídeo que eu quero fazer sobre os 20 anos, mas fica só um spoiler, você vai ter que se inscrever pra saber se eu vou fazer ou não esse vídeo. Mas voltando para a história de Jó, eu acho que é basicamente isso, então, que eu queria trazer. Os pontos principais, assim, do vídeo, que era falar sobre Jó, sobre essa angústia que ele sente, que a gente tem essa visão de que Jó era um homem perfeito, era um homem que ele estava blindado, assim, na hora da prova, e ele passou por ela tranquilamente, quando na verdade não foi assim. Porque Jó, além de ser servo, além de ser filho de um Deus Altíssimo, ele era humano, então ele sentia a dor na pele. E a dor dele não estava apenas carnal, mas maiormente do silêncio. E também das amizades de Jó que enche o saco. Então a gente tem umas amizades que enchem o saco. E a gente tem que saber responder elas, porque Jó respondia que não era assim. A gente tem que pedir para Deus sabedoria em tudo que a gente for fazer. E pedir a Deus para nos dar bons amigos, amigos que sejam mais chegados do que irmãos. Isso é um outro tópico para um vídeo. Tá vendo? Porque você tem que se inscrever aqui. Mas eu vou acabando o vídeo por aqui. Gente, me desculpa se algo ficou repetitivo. Se algo ficou confuso, vocês podem comentar aí. Qualquer coisa eu explico, faço outro vídeo. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha falado no seu coração de alguma forma, que o Espírito Santo tenha falado com você. E vamos ler mais a Bíblia, porque é muito bom. Eu recomendo assim, sabe? Se você quer entender mais alguma coisa, lê um capítulo por dia, mas leia com atenção. Principalmente uma história que você já tem afinidade. Pega e leia com atenção os mínimos detalhes e fala: eu não tinha enxergado isso. E é lindo como cada vez que a gente lê um livro, não importa quantas vezes a gente lê, o Espírito Santo vai falar no nosso coração de uma forma diferente. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!